Bom dia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor neste lindo dia. Muito obrigado porque você está participando de um dos momentos principais da Igreja Batista Central em Laranjal, que é o nosso momento do devocional. E esse devocional ele é baseado na leitura da Bíblia completa em um ano. E eu quero agradecer a você por estar conosco nessa jornada. E o meu desejo é que através desse devocional o seu espiritual, o nosso espiritual, ele esteja cada dia mais aguçado. Que os nossos olhos espirituais, os nossos sentimentos espirituais estejam a cada dia mais alinhados com Deus, para que nós possamos ver Deus e sentir Deus todos os dias, em todos os momentos. Por isso, o meu muito obrigado, porque você está fortalecendo a Igreja do Senhor Jesus sobre esta terra. Eu quero convidar você agora a fazermos uma oração de gratidão a Deus. Se você consegue perceber tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, então seja grato. Faça uma oração agora junto comigo, agradecendo a Deus pela vida, pela salvação, pela família, pelo sustento e tudo mais que o Senhor tem concedido a nós. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado a Deus por mais esse dia. Obrigado a Deus pela saúde, pela vida, pela família, pelo trabalho. Obrigado a Deus pelos livramentos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está conosco e a tua presença, Deus, é tudo que nós precisamos. Eu te agradeço de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, hoje nós estamos começando o livro de Esther. Esse livro ele foi escrito aproximadamente em meados do século V antes de Jesus Cristo, por volta de 440, 430 aproximadamente. O que faz entender que ele tenha sido escrito nesse período era exatamente a linguagem que se referia exatamente ao período pós-exílico, até mesmo pela menção ao rei Xerxes, ou, dependendo da sua tradução, o rei Assuero. O Assuero seria a forma hebraica de se escrever Xerxes. E o rei Xerxes ou Artaxerxes, se for o mesmo, ele viveu num período aí pós-exílico, inclusive foi um dos sustentadores da reconstrução do templo, quando o próprio Neemias, nós acabamos de ler o livro dele agora, recebeu autorização para voltar para Jerusalém para que pudesse reconstruir a cidade. Mas a história ela se passa com um momento muito especial na história do judeu, porque fala sobre a criação da festa de Purim. E muitos dos judeus eles abriam e liam esse livro exatamente como menção à criação e ao surgimento dessa festa que para eles é muito importante, que é a festa da purificação. Enfim, é a história de uma mulher judia que assume o lugar de rainha e por causa do seu empoderamento, posso dizer espiritual, porque foi a religião que fez com que ela lembrasse dos seus irmãos judeus, fez com que o povo judeu não fosse dizimado na época do rei Xerxes. E uma grande figura nesse período aí foi o seu tio. Entre os estudiosos existem alguns questionamentos se era realmente tio, ou se era um tutor, ou se era alguém que tinha responsabilidade de cuidar da Radassa, ou da rainha Esther. Então, que você, através desse texto, através desse livro, você possa crescer espiritualmente com a experiência dessa mulher que deixa muitas lições. Embora isso é uma curiosidade, né? Embora o livro não traga o nome de Deus, mas fala sobre a história do povo de Deus. Obviamente que nós vemos a mão de Deus quando a história do seu povo é mencionada, mas o nome de Deus não é mencionado nesse livro. Então vamos começar lendo aqui os primeiros versículos do capítulo 1, para nós entendermos o contexto de toda essa história. Capítulo 1, verso 1. Foi no tempo de Xerxes, ou em outras versões, Assuero, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no terceiro ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres oficiais que estavam presentes
e os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. O rei, então, ele dá um grande banquete, e era normal entre os reis fazerem isso, principalmente para mostrarem todo o seu poder, mostrarem todas as suas conquistas, porque afinal de contas, só conquistar para eles era pouco. Eles tinham que ostentar para mostrar o quanto eles eram poderosos. E enquanto isso, verso 9, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres do palácio do rei Xerxes. A rainha também estava dando banquetes para as suas amigas, até que o rei, para coroar as suas conquistas, ele ordena que a rainha Vasti venha para que ele possa apresentar a beleza da sua esposa. Verso antes disso, antes do verso 16, ela acaba se recusando em comparecer à presença do rei. Verso 16 diz assim: então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Ou seja, quando ela desobedece o rei, ela está colocando o rei numa situação difícil, porque se a sua esposa não obedece, e os demais, e os líderes, e os oficiais, será que eles não vão obedecer também? Para não correr esse risco, o rei faz o seguinte, verso 19: por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais apareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Enfim, ela deveria passar um atestado de que ela não era digna de ser rainha do rei Xerxes. Verso 22. Para isso enviou cartas a todas as partes do reino, e cada província e cada povo em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Enfim, era algo que para eles era normal, né? Essa visão machista em que o homem deve mandar sozinho, sem consultar as suas esposas, era algo que na época era normal. Mas o rei estava movido de extrema raiva, ele acaba promulgando como rei dos como lei dos medos e dos persas, que toda mulher, que todo homem deveria mandar em sua própria casa. No capítulo 2, nós vemos a Esther sendo encaminhada até o rei Xerxes para que pudesse, juntamente com outras moças, ser observada. E nós sabemos agora, com a história já escrita, que ela foi escolhida dentre muitas moças. Verso 1 do capítulo 2 diz assim: algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ela tinha decretado e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse belas virgens para o rei. E foi o que o rei fez, seguiu a orientação dos seus sábios, promulgando uma lei que toda moça deveria se apresentar, aquelas que obviamente quisessem ser esposa do rei, que se apresentasse para que pudesse participar de uma espécie de concurso, né? Verso 5. Nesse tempo vivia na cidadela de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Verso 6. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa. Bem, algumas versões vão trazer tio ou sobrinha, né? Ele era tio dela, ou primo. Esse grau de parentesco ele pode ser facilmente confundido, porque existem palavras, no hebraico principalmente, que são polissêmicas. Nessa época havia uma pobreza gramatical, para que pudesse ter uma palavra específica para cada situação. Então eram palavras polissêmicas, que podem ser traduzidas de diversas formas. Então ele poderia ser Mardoqueu, tio ou primo de Hadassa, ou então a Esther, ok?
Verso 7 novamente, Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassah, que havia sido criada por ele, e por não ter pai nem mãe, essa moça também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Então era uma espécie de tutor. Verso 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob o cuidado de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai e o encarregado do harém. Agora, verso 9, importante. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo providenciou tratamento de beleza e comida especial. Enfim, nós sabemos que aqueles que têm Deus no coração, eles emitem tem uma certa simpatia. Porque quem tem Deus no coração é feliz, está sorrindo sempre. Então as pessoas que sorriem com mais facilidade, elas acabam tendo maior abertura no ambiente em que estão vivendo. Se você, meu irmão, minha irmã, não tem um sorriso estampado no rosto, lembre-se, Jesus Cristo te salvou do inferno. Então hoje você tem salvação, vida eterna em Jesus Cristo. Isso já é motivo suficiente para sorrir e sorrir de uma forma brilhante. Bem, ela encontrou graça aos olhos de Hegai e ela teve tratamentos, ela teve um favorecimento. Bem, verso 17. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei, verso 18, deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os nobres e oficiais e proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Enfim, em um desses dias, que Mardoqueu foi lá para ver Esther, ou Hadassah, ele ouve uma conspiração. E ele relata isso, e aquelas pessoas que foram constatadas que eram conspiradoras, que estavam tramando contra o rei Xerxes, eles foram enforcados. E isso foi parar no livro da lei deles, das crônicas deles. Dando continuidade aqui no capítulo 3, nós lemos assim, verso 1. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Emedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Bem, Amã tinha se projetado acima de todos os oficiais e o rei o honrou exatamente por causa das suas qualidades de oficial. E quando Amã ele fica sabendo de Mardoqueu e que principalmente Mardoqueu não se curvava diante da pessoa do rei, dos deuses persas, ele trama contra a vida de Mardoqueu. Verso 5. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou de uma forma de exterminar todos os judeus e o povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes. Irmãos, às vezes o crente ele acaba incomodando. Como ele defende o que é certo e ele combate o que é errado, quem faz o errado geralmente não gosta do crente, porque ele combate exatamente aquilo que o ímpio ele acha que é certo, que são as falcatruas, a mentira, a traição. Nós não concordamos com isso, não nos curvamos diante de outros deuses, e isso incita a ira de quem pensa diferente da gente. Obviamente que vivemos debaixo de uma outra aliança inaugurada por Jesus Cristo, que diz que nós devemos amar os nossos inimigos, devemos orar pelos nossos inimigos, devemos trabalhar para que Deus os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Exemplo de Jesus Cristo. E Amã, ele trama contra os judeus. Verso 12. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas
na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas ou governadores do rei e aos governantes de várias províncias e os chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. Dizia assim: as cartas foram enviadas por mensageiros para as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Bem, foi mais ou menos o que aconteceu na época de Hitler. Hitler percebeu como que os judeus podiam ser importantes, como eles poderiam trazer uma reviravolta para a história da época, e ele não somente exterminou muitos judeus, cerca de 6,5 milhões de judeus, e ainda saqueou os seus bens. Porém, ainda que o nome de Deus não seja mencionado no livro de Esther, mas as ações de Deus, a justiça de Deus, ela é mencionada. E o nosso Deus, ele é reconhecido por suas características, né? pelas suas qualidades. E o nosso Deus, ele é justo. Ele é justo na sua vida também. Não pense que ele se esqueceu de você. Deus te ama e ele quer cuidar de você. Ele não esqueceu do povo judeu, assim como também ele não esquece de você, independente da perseguição que você esteja sofrendo nesse momento. Deus é contigo. Ainda que você não veja ações mirabolantes de Deus, mas Deus tem um controle da história. Por isso, creia, confie. Deus vai sair em seu auxílio. No capítulo 4, nós vemos a continuação dessa história, que é o pedido de Mardoqueu para Esther. Verso 1 diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Verso 3: em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam no pano de saco e em cinza. Verso 8. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Mardoqueu, estando no meio do povo, ele fica sabendo, ele ouve esse decreto do rei e vai desesperado para Esther, sendo que eles não vão desesperados apenas com as suas emoções. O seu espírito estava amargurado, a ponto deles decretarem um jejum para que pudesse Deus ouvir as suas orações e eles pudessem ser libertos desse problema. Irmãos, o jejum é uma prática judaica e que implica em não ingerir comida para se dedicar à oração. É mais ou menos assim: você está tão triste com uma notícia, com algo que está acontecendo, que você nem tem fome para comer. Então você ora no lugar de comer. A mesma coisa é a vigília. Você está com um problema tão grande que você não consegue dormir, então você se dedica a orar. Isso é uma vigília, segundo a orientação judaica. Esther, então, ela recebe esse decreto, ela fica sabendo do que está acontecendo e Mardoqueu implora para que ela vá até o rei para poder falar alguma coisa, pedir, interceder por eles. Mas lembra da história da rainha Vasti, que se negou a estar na presença do rei e por causa disso o rei decretou que ela nunca mais deveria entrar na presença dele? Pois é, né? A rainha Esther também tinha medo. Ela era uma pessoa como eu e você. Verso 11. Todos os oficiais do rei e do povo e das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, e a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias.
Mardoqueu tinha pedido que ela fosse à presença do rei. Porém, ela sabia que se fosse à presença do rei, ela poderia morrer. E, obviamente, que ela sendo mulher, ela sendo principalmente a esposa do rei, ela temia pela sua vida, porque ela sabia do que o rei Xerxes era capaz. No verso 15, então, acontece o seguinte. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E as minhas criadas, eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Irmãos, que lindo, né? Nossa leitura termina aqui, mas terminamos com esse ato de coragem da rainha Esther. Ela já fazia mais de 30 dias que o rei não a chamava para falar com ela, e ela sabia que se fosse a presença do rei, ela poderia morrer. Mas ela clama ao seu povo, e um detalhe importante, né? O Mardoqueu, ele tinha dito a Esther: olha, não diga que você é judia, não diga que você é desse povo que incomoda todo mundo. E ela manteve isso em silêncio até esse momento. Então, ela jejua, pede às suas criadas que jejuem, pede ao povo que jejue, porque ela vai até o rei. Ela tem esse ato de coragem. E ela diz: se for pelo meu povo, se for para fazer o que é certo, se for por causa disso morrer, então, se necessário for morrer, eu morrerei. Irmãos, que exemplo de coragem. E para mim e para você, esse exemplo ele deve falar alto, porque muitas vezes nós só precisamos de coragem para poder pregar a palavra para aqueles que precisam. E muitas vezes nós ficamos com vergonha ou ficamos com preguiça. Então, o meu desejo é que hoje você tenha um ato de coragem. E se Deus estiver mandando você fazer algo, principalmente pregar a palavra para alguém, vá, pregue, porque você vai ter uma surpresa. A mesma surpresa teve uma missionária norte-americana que foi para uma cidade onde predominantemente tinham lá lenhadores e pessoas muito rudes, pessoas que viviam na floresta. E muitos pregadores, muitos missionários tinham passado por ali, mas tinham saído sem êxito. E essa mulher, quando chega naquela cidade de lenhadores, ela percebe que tem muita coisa errada, muitas práticas erradas. E ela ora intensamente a Deus, e Deus manda ela falar. E mesmo com medo, ela vai e fala com aqueles homens. Aqueles homens olham para ela, e ela, temendo pela sua vida, tremendo por dentro, ela ouve o seguinte: por que os demais não falaram isso para a gente? Por que os outros missionários não falaram para a gente o que deveria ser feito? Nós vamos fazer do jeito que você está fazendo. Eles poderiam ser bravos, poderiam ser fortes, mas contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, ninguém resiste. E se você estiver pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, agindo de acordo com a vontade de Deus, Ele estará com você. Ele vai te ajudar, assim como Ele ajudou a rainha Esther. E daqui a pouco, amanhã nós vamos ver o restante dessa história. Mas se você estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, vá em frente, pregue a palavra, fale a palavra de Deus, e você vai ter grandes ações, grandes consequências, como essa missionária na cidade dos lenhadores. Basta você falar, abrir os seus lábios, seja um instrumento de Deus para pregar a palavra para tantos que precisam, tá certo? Vamos orar então? Nessa oração intercessória eu quero orar pela sua vida, tá? Pela sua necessidade, para que Deus entre com uma providência sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que nos orienta, que nos motiva, que nos ajuda a seguirmos em frente. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo exemplo da rainha Esther e por tudo, Deus, que ela viveu e deixou como exemplo para a gente, de coragem, de fidelidade ao seu povo. Ó Deus, muito obrigado. Quero clamar ao Senhor pela vida daqueles que agora estão sofrendo com doenças físicas. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, cura essa doença, Pai. Peço por aqueles que estão sofrendo com doenças emocionais.
Cura essas doenças, ó Deus, que estão acabando com o teu servo e com tua serva de dentro para fora. Ó Deus, cura estas pessoas, ó Deus. Peço também por aqueles que sofrem com doenças espirituais, aqueles que estão desanimados, ó Deus, aqueles que já não têm mais alegria na fé. Tem misericórdia, ó Deus. Peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os cure, para que eles possam ter alegria novamente em servir ao Senhor. Enfim, ó Pai, toda e qualquer necessidade do meu irmão e da minha irmã, eu peço que o Senhor sonde nesse momento, ó Deus, e que o Senhor traga resposta, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria, traga o ânimo. Enfim, ó Deus, cuida do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar participando conosco desse devocional da leitura da Bíblia completa em um ano. E o meu desejo é que a sua espiritualidade seja a cada dia aguçada, que ela seja a cada dia fortalecida, para que você seja um instrumento de Deus, onde quer que você esteja. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus, graça e paz.